Bom dia, pessoas. Bem-vindos a mais uma aula remota. Tudo em ordem por aí? Espero que sim, né? LA, onde nós paramos, LA? Peraí, que hoje você me pegou mesmo. Eu sabia, eu sabia. Eu confundi as aulas, pensei que era química agora. Mas eu não estou errado no horário não, né? Não, não, tá certo. Ó, a gente tava vendo. Nossa, tem pouca gente hoje, né, Fernando? Então, o que aconteceu? É feriado aí? Não, feriado não. Aqui, achei. Ó, a gente tava vendo o MHS. A gente ia começar. A gente terminou equação da velocidade da aceleração. Então a gente ia começar diagramas horários. Só que aí Tá. na aula passada a gente não começou porque estava explicando o trabalho. Tá bom. Diagrama, beleza. Isso é Isso. bom. Vamos lá. Ô, Fernando, Uhum. eu tenho uma dúvida Vou falar. sobre, sobre o trabalho. Hum. Os instrumentos ópticos, falando dessa parte, Sim. o olho humano e a câmera fotográfica, assim como o projetor, também são instrumentos ópticos? Pode considerar. Ah, ok. Que aí Todos na eles. apostila, então, vão ter 7 ou 7. Não, mas eu não quero que você copie a apostila, eu quero que você faça alguma coisa diferente, porque o que Uhum, já não, tem na tranquilo. apostila, já tem na apostila, né? Concorda? Uhum. Você Não, não sim, vai, é que eu ia usar a apostila como base, sabe? pode usar como base, mas pode procurar, tem vários instrumentos, binóculo, tem um monte de instrumento, um monte. Se Ok, você jogar no Google lá, instrumentos ópticos, vai te aparecer um monte de instrumento. Eles beleza. consideram o olho como sendo um instrumento óptico. Por quê? Porque ele funciona apenas com luz, né? Sem a luz, qual é a Entendi. função do olho? Nada, né? Uhum, Então, mas tenta fazer o maior número de instrumentos que é melhor, né? Eu não sei quantos ok. estão no seu grupo, 7 ou 8, 6, sei lá, 7. 7. 7. Uhum. Então, põe alguém para falar sobre introdução, para falar sobre os primeiros instrumentos. Primeiro falar de lente, papapá, falar dos instrumentos, os primeiros, a parte histórica e tal. E aí entra com os instrumentos propriamente dito. Entendi. Então não precisa necessariamente, por exemplo, cada um falar um instrumento. Pode ser, por exemplo, um é introdução e a Oh, história. não, não. Vocês podem dividir à vontade aí. Pode Ah, ter aluno que beleza. vai falar dois instrumentos, se quiser, sem problema. Ah, beleza. Problema. O que eu vou estar avaliando individualmente é que o que cada um vai estar apresentando, entendeu? Uhum. Então, eu vou Ok. estar prestando atenção no que cada um falar para ver se não está falando nenhuma bobagem, nem apresentando nenhuma coisa errônea, né? Uhum. Não deixa de fazer imagem, né? Montar um videozinho. Na minha opinião, cada um montaria o seu videozinho, depois alguém edita tudo, junta tudo, faz um vídeo só e manda para mim, entendeu? Entendi, separado, né? Entendi. Não, não é separado. Alguém vai editar e fazer um vídeo só, entendeu? Assim, Não, ó, entendi. Mas cada um grava sozinho, isso, você né? grava o Ah, seu, eu entendi. gravo o meu, porque não tem jeito de gravar junto, percebe? Sabe o que Mostrando eu tava cada um. pensando, Fernando? Tipo, Não, me veio uma ideia na cabeça, tipo, aqui no Zoom, todo hum, mundo reunir, compartilhar a tela, por exemplo, um slide, ir passando, sabe? você pode aí, à vontade. Pode Mas sim. eu acabo achando que esse jeito que você falou é melhor, tipo, cada um gravar separado e depois unir tudo. Eu acho que é melhor, mas aí alguém do grupo que sabe bem a tecnologia junta todos os vídeos, edita de modo a formar um único vídeo. Aí esse vídeo salva, sei lá, no YouTube, por exemplo, da vida. Pega esse endereço do YouTube e manda para mim. Então eu vou estar aceitando, ó, vale recordar, não sei se eu falei isso para vocês, porque já viu que quarta-feira eu já está confundindo até assunto, né? Sim. Me mandar o vídeo completo até na segunda-feira, dia 12, que é um feriado, não é?
Sim, isso mesmo. Então, aí eu vou abrir, ver se está tudo ok. E a apresentação, eu vou fazer a reprodução no dia 14 de dois grupos e no dia 16 de dois grupos. Ok? Ok, tranquilo, Agora, se Fernando. você quiser fazer o que você falou, vamos juntar todo mundo aqui no Zoom, a gente abre uma reunião aqui e te convida para essa reunião. Pô, tudo bem, vocês que sabem. Interessante. Ok. Né? Vocês abrem, me convidam, eu sou o convidado, e aí nós vamos gravar, claro, essa apresentação. E essa apresentação tem que ser salva, tem que ser guardada como um documento, né? Ok? Então, por isso que eu vou fazer a reprodução. Não basta vocês me enviarem, né? Eu vou ter, por exemplo, o link lá do YouTube e eu vou assistir todo mundo falando, beleza. Mas eu preciso documentar isso, porque isso vale nota, né? Então, eu preciso documentar isso. Como é que eu vou documentar isso? Esse vídeo vai ficar guardado, registrado num arquivo da escola. Pronto. Entendeu? Eu tenho que ter. Uhum. Porque se alguém me questionar, Fernando, como é que você deu essa nota? Bom, a nota foi de uma apresentação de trabalho. Cadê o trabalho? O trabalho está aqui, ó. Link tal, 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 tal. Entendeu? Isso é É a documento, né? única forma de. É, É exatamente, documento, tem que documento. documentar, né? Não pode ser aleatório. Eu vou dar nota 10 para o LA, porque o LA nunca sabe onde nós paramos, né? É positivo, entendeu? Então tem que ter um documento, né? Então é por isso. Entendi. Então vê o que é melhor para vocês. Agora não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Tá? Eu vou fazer no final de semana anterior. Não deixe para a última hora. Você tem que Uhum. montar, se você vai montar um slide, se vai montar uma apresentação, entendeu? Tem que fazer montagem, tá? Tem que ser planejado, né? Tem que ser Tudo. planejado. Você vai falar assim, mas eu não sei gravar, eu não sei montar um vídeo, mas você tem tempo para aprender. Isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer, né? Não sabe? Pega os recursos da internet. Como é que eu faço para gravar um vídeo? Como é que eu faço para adicionar imagem? Como é que eu faço para adicionar um GIF num PowerPoint? E assim por diante. Entendeu? É simples. Até eu estou conseguindo fazer essas coisas. Vocês tiram de letra isso. Sim, se os professores estão se virando nos 30, né, para Nossa Senhora. conseguir. Mas enfim, Você valeu, Fernando. sabe quantas vezes eu montei PowerPoint na minha vida antes dessa pandemia? Eu acho que uma ou Quando? duas no máximo. Uma ou duas no Nossa, máximo, em 30 anos. Entendeu? vixe. E agora, imagina, né? Zoom, Uhum. entrar em Zoom, papapá, clica aqui, clica lá. É Zoom aqui, no outro é Google Meet, no outro é uma outra plataforma. Ixi, mas tá E, bom, faz e tem que parte. se virar, né? Porque você está dependendo do seu salário, né? Seu salário. Então, a vida depende disso, né? Não só, não penso só no meu, não é só no meu ganho, é no ganho de vocês. Vocês precisam, Sim, vocês não podem ficar sem exatamente. aula. Eu tenho que fazer essa Exatamente. transmissão de conhecimento para vocês, isso é óbvio, entendeu? Isso é meu compromisso profissional e moral. Uhum. E falar nisso, vamos chegar ao rei, né? Bora. Valeu, Fernando, É pela isso, estamos aí. explicação. Eu vou. Então é diagrama horário. Quero ver se tem algum gráfico aqui salvo no meu. Com certeza tem, que eu já dei essa aula em outra escola. Então eu vou puxar gráfico aqui, que é o diagrama que ele chama, e aí vou mostrar para que serve esse diagrama, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Preciso puxar primeiro aquela imagem de MHS, aquela imagem inicial. Deixa eu ver se está dando coque, agora não lembro. Está aqui dentro do coque. Aí eu vou apagar o que não me interessa dela. Que não me interessa, vamos apagar. Beleza. Aí agora vamos jogar um diagrama aqui junto. Agora não está dando coque, não. Esse aqui, ó. Tá, aqui tem um diagrama horário. Bom, primeiro é o seguinte. O assunto ainda é movimento harmônico simples. E agora vai começar a aparecer essa aula. É aula de diagrama horário, né? Parece segundo LA.
Tempo mínimo ou máximo para o vídeo? Não, não tem. É questão de bom senso. A qualidade é o que interessa, né? O que interessa é a qualidade, Bruno. Entendeu? Faça caprichadinho, bonitinho, caprichadinho, sem pressa, sem correria, nada disso, tá bom? Mas não tem tempo máximo, não. Claro que você não vai fazer um vídeo de 1 hora, né? Apresentando 7, 8 instrumentos ópticos. Não tem muito sentido, né? Tá? Mas é questão de bom senso. Faz um negocinho bonitinho e pronto. Você vai ver que não gasta muito tempo. Gasta uns 40 minutos, 30 minutos, por aí. Bom, o que é esse diagrama horário? O que ele mostra, o diagrama horário? Ele mostra qual é o movimento da partícula descrevendo um MHS. Mas fala assim, Jesus amado, Jesus amado. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou colocar o eixo aqui embaixo do MHS para traduzir o que significa esse diagrama. Então vamos fazer assim. Eu pego aqui, vamos representar aqui um eixo, aqui embaixo, que vai ser, opa, minha mesa está desligada. Vamos colocar um eixo aqui embaixo. Então está aqui um eixo, na qual representaremos aqui o movimento harmônico, né? E aí nós vamos identificar nesse eixo aqui, claro que aquele ponto de equilíbrio do MHS, amplitude máxima e amplitude mínima. Bom, a primeira coisa que eu tenho que bater o olho é identificar. Esse diagrama é um gráfico, tá? Esse diagrama é de X por T. O que é X? É a elongação do MHS. Elongação do MHS. Aliás, vou aproveitar esse aqui também, ó. Aproveitar esse aqui também. E nós vamos usar a pelota também. Preste atenção que o corpinho no MHS, isso daqui é um diagrama do MHS, tá? Observe que o corpinho ele parte do zero no MHS, do zero. Então você sabe que o zero aqui no eixo do MHS, ele está aqui, certo? E ele corresponde ao centro da circunferência por onde um corpinho está descrevendo um movimento circular uniforme, beleza? Não podemos esquecer que o corpo descreve um movimento circular uniforme no sentido anti-horário. Para quê? Para obedecer a pelota trigonométrica. Usando o zero, π sobre 2, vamos colocar. Aqui é o zero, aqui é o π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e uma volta inteira 2π, né? Muito bem. Então, preste atenção. Olhando para o diagrama, eu percebo que o corpo ele parte do zero no MHS. Então, o zero no MHS é essa posição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é essa posição agora lá no movimento circular. Então, agora é o contrário. O diagrama me dá a posição no MHS e agora eu jogo lá para cima para descobrir qual é a posição angular inicial desse corpo. Aonde? Na pelota trigonométrica. Ok? Bom, então ele está partindo daqui do MHS. A hora que você projeta lá para cima, a gente já sabe que as possíveis posições para ele serão essa ou essa. Certo? Então ele pode estar no 3π sobre 2 ou no 2π. Tem como eu saber em qual posição ele está, Fernando? Tem sim, senhor. Como? Vamos lá, vem para o diagrama. Quando ele parte do zero, presta atenção que ele vai para o lado positivo do eixo. Para o lado positivo. Então, atenção. Lembrar, o movimento é no sentido anti-horário. Se eu tivesse que representar o vetor velocidade nesses dois pontos cor-de-rosa, aqui seria um vetor horizontal para a esquerda e aqui seria um vetor horizontal para a direita. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: se ele tiver no π sobre 2,
A partir desse instante, ele vai estar movimentando no sentido contrário à orientação do eixo. Ok? Então, ó, se no instante zero ele está no zero, ele poderia estar aqui ou aqui. Se ele estiver no π sobre 2, presta atenção. A partir do instante zero, como o vetor velocidade ele está movimentando no sentido anti-horário, o vetor velocidade é para a esquerda. Então, a partir do zero, ele teria que estar assumindo valores negativos. Ok? Agora, já no 3π sobre 2, que corresponde ao zero do MHS, a partir do instante zero, presta atenção, ó, como o vetor velocidade é para a direita, ele vai assumir valores positivos. O que significa isso? Significa dizer, então, que olhando para o diagrama, a partir do zero ele vai para o lado positivo. Então, no movimento circular, qual é a posição que ele vai para o lado positivo? 3π sobre 2. Então, agora eu descobri que esse corpo que está descrevendo o MHS, ele na verdade está partindo daqui, do 3π sobre 2. Então, o que é o 3π sobre 2? Nada mais é do que a fase inicial dele, ó. 3π sobre 2, de onde ele partiu. Radianos. Beleza? Então, ele partiu do 3π sobre 2. Tranquilo? Fácil até aí? O que mais que a gente precisa? Bom, a partir do diagrama, é óbvio que eu preciso escrever a função. Qual é a função mesmo, Fernando? Eu vou tirar esse eixo que eu coloquei aqui, porque eu vou aproveitar aquele outro mesmo. A função que nós temos que escrever, ou reescrevê-la, é a função de elongação, que é x igual a vezes cosseno de φ0 mais ômega-t. Olhando então aqui para o diagrama, a primeira coisa que eu identifiquei foi o φ0. Quanto vale o φ0? 3π sobre 2, é de onde ele partiu. Vou repetir. Por que é 3π sobre 2? Porque olhando para o diagrama, perceba que ele começa no zero do MHS. Ok? Então o zero do MHS está aqui. Então essa posição, quando você projeta para o movimento circular, pode ser essa daqui ou essa daqui. Como é que a gente descobre? Lembra, o movimento do corpinho aqui na trajetória circular é no sentido anti-horário. Então, o vetor velocidade aqui é para a esquerda e o vetor velocidade aqui é para a direita. Se aqui é para a esquerda, quer dizer que a partir do instante zero, esse corpo vai estar movimentando no sentido contrário à orientação do eixo. Então, a partir do instante zero, os valores seriam negativos. E se você olhar aqui para o gráfico, os valores são positivos. Beleza? Então, o corpo não parte dessa posição, ele está partindo exatamente dessa posição. Vetor velocidade e tangente, no sentido do movimento. Perceba, ó, que está no mesmo sentido da orientação. Então, a partir do instante zero, os valores da elongação serão positivos. Certo? Então, ele está aqui. Muito bem. O que mais que eu preciso encontrar aí? Agora eu preciso descobrir quanto vale a amplitude do movimento. Essa é fácil. Olha aqui, ó, quanto vale a amplitude? É só você olhar, ó. Se você conseguir pegar esse diagrama e virar ele, gira ele no sentido horário, por exemplo, e deixa o eixo X na horizontal. Aqui é o zero do MHS, aqui é a amplitude máxima e aqui é a amplitude mínima. Tá vendo? Então, quanto vale a amplitude dele? 0,1 metro. Então, a amplitude vale 0,1 metro, porque ele fica oscilando, ó, entre o 0,1 positivo e 0,1 negativo, 0,1 positivo, 0,1 negativo, tá? Então, a amplitude, também já descobri só olhando para o gráfico, vale 0,1 metro. Pronto. Esse é o valor da amplitude. Então, olha lá o que nós já temos. Ó, nós já temos o A e já temos o φ0. Quem está faltando? O ômega. O que é o ômega? Velocidade angular. Beleza. Como é que a gente determina a velocidade angular? Para quem não lembra, a velocidade angular é igual a 2π sobre período. Ok? Tá, beleza. Então, para eu achar esse ômega, eu preciso achar o período. O que é o período? É o tempo gasto para uma oscilação completa. Como é que eu acho o tempo gasto para uma oscilação completa, Fernando? Você tem que pegar uma posição, por exemplo, se você quiser pegar
essa posição dele aqui como sendo a posição inicial. Ó. Se você quiser pegar essa. Onde que ele está? No 0,1 positivo. Então, ele tem que ir lá embaixo, no 0,1 negativo, e depois retornar na mesma posição. Quando é que ele volta nessa mesma posição? Aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai oscilando, ele vai até o 0,1 negativo, e depois ele volta para o 0,1 positivo. Então, o tempo gasto entre essas duas posições aqui, ó, é o período, que é o tempo gasto para ir até o negativo e retornar à mesma posição. Quanto que é isso? Se aqui é 1, 2 e 3, aqui seria meio, aqui seria 2,5. Certo? Então, é o tempo gasto entre meio e 2,5. Quanto dá isso? 2 segundos. Fernando, eu posso olhar assim, ó, ele saiu do zero, aí ele foi até o positivo, voltou, passou no zero, foi no negativo, voltou e chegou no zero novamente? Pode. Então, eu posso olhar o período como sendo, ó, essa curvinha todinha para cima, mas essa daqui todinha para baixo? Pode. Então, o intervalo de tempo também entre essa posição, aí você tem uma oscilação inteirinha para cima e uma oscilação inteirinha para baixo. Então, daqui até aqui, ó, também me dá os 2 segundos. Beleza? Então, agora você substitui o valor. Quanto é a velocidade angular? 2π dividido por 2. Ou seja, a velocidade angular dele vai ser π, corta 2 com 2, né? Π radianos por segundo. Pronto. Agora eu tenho tudo, ó. Eu tenho a fase inicial, eu tenho a amplitude e tenho a velocidade angular. Agora eu vou montar a função. Então, a função desse diagrama é essa daqui, ó. X igual... Quanto vale a amplitude? 0,1. Vezes cosseno, abre parênteses. Φ0. Quem é o Φ0? Fase inicial. 3π sobre 2. 3π sobre 2, mais ômega, π, mais π vezes t. Pronto. Aí, ó. Essa é a função da elongação do MHS do corpo que descreve representado nesse diagrama. Tá vendo? É assim que a gente brinca. Parece difícil, mas não é. É fácil. Eu vou colocar outro diagrama aqui para deixar vocês tentarem montar a função dele. Certo? Viu como é que faz? Então agora eu quero que vocês tentem montar. A equação de elongação para o movimento harmônico simples de um determinado corpo, cujo diagrama está representado nessa figura. Então, vou abrir ela aqui, ó. Pronto. Agora eu quero que vocês montem para mim a função horária da elongação desse MHS. Precisa de uma pelota para auxiliar? Precisa. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui uma. Acho que está em figura geométrica, né? Uma circunferência só para ajudar. Pronto. Está aqui a circunferência para auxiliá-los. Beleza? E aí, aqui embaixo dessa circunferência, a gente pode colocar um eixo do MHS para nos auxiliar. Então, pega aqui a caneta e vamos traçar um eixo do MHS aqui embaixo. Pronto, tá aí. Ok? Lembra que aqui é o zero. Aqui é o zero do MHS. Aqui vai ser a amplitude máxima. E aqui vai ser a amplitude mínima. Então vai, tenta fazer para mim, por favor. Tenta fazer aí no seu caderno, no sua apostila, em algum lugar. E aí me fala qual vai ser a função. Bem rápido, tá?
Pronto? Vamos lá? Me ajuda, então. Amplitude. Bater no olho. Quanto vale a amplitude? Ó, já terminaram aqui. Tá. Beleza. Olha, beleza. Eu vou conferir isso, tá? Nós vamos conferir aqui juntos. Mas uma coisa já de cara que você precisa alterar. Preste atenção, ó, que aqui, ó, a elongação foi dada em centímetro. Toda vez que você vai montar uma função horária, seja do espaço, seja de velocidade, seja de aceleração, ou no MHS, elongação, velocidade e aceleração, procure utilizar sempre unidades do Sistema Internacional. Então, a amplitude em metro, tá? Não dê em centímetro. Procure montar sempre no Sistema Internacional. No Sistema Internacional, está dando para ver, ó. Você tem aqui, ó, 20 centímetros de amplitude. Passa para metro, seria 0,2. Certo? Metros. Você vai falar assim, por que, Fernando, que eu tenho que passar para o Sistema Internacional? Porque na hora que você calculou a velocidade angular, você não achou em radianos por segundo. Então, você está usando o Sistema Internacional. Então, procure usar o Sistema Internacional em toda a expressão. Tá? Em toda a expressão. Beleza? Muito bem. Amplitude vale 0,2. Agora, outro dado. Eu quero saber agora a fase inicial. Qual é a fase inicial? De onde ele partiu? Você vai falar assim, Fernando, ele parte do zero. Ele parte do zero aqui no MHS. Então, pode ser essa posição ou essa. Qual delas que vai ser? É só você observar. Aqui ele está indo no sentido negativo. Então, qual desses dois pontos vai no sentido negativo? É só você lembrar que o movimento circular é no sentido anti-horário. Então, esse ponto vem para o positivo e esse daqui está indo para o negativo. Então, a fase inicial dele realmente é π sobre 2. Então, π sobre 2 radianos. O que mais que falta? Velocidade angular. Como é que acha a velocidade angular? 2π sobre período. Então, vai ficar 2π sobre. Quanto vale o período? Lembra que o período você tem que ter uma oscilação completa. Então, se eu pegar a partir desse ponto, ó, uma oscilação completa para o negativo, uma oscilação completa para o positivo. Então, vai dar aqui, ó. Tudo isso daqui é uma oscilação completa. Ele sai do zero, vem até o menos 20, sobe, vai até lá o 20, retorna e para no zero. Então, o intervalo de tempo para isso foi de 4 segundos. Então, a velocidade angular vai ser, simplifica, π sobre 2 radianos por segundo. Beleza? Pronto, agora eu tenho tudo. Então, montar a função. Vamos lá, x igual amplitude, 0,2, vezes cosseno, abre parênteses, φ0, π sobre 2, mais ômega vezes t, mais π sobre 2, vezes t. Aí, LA, foi perfeito, tá? A única coisa que eu recomendo é aqui, ó, a unidade da amplitude. Beleza? Não é difícil não, né? Você fala assim, ah, agora eu entendi, acho que dá para fazer. Tá, então vamos testar mais um. Só mais um. Quer ver agora? Ó. Quero que vocês façam esse próximo aqui também. Cadê? MHS grau 2. Esse daqui agora. Você vai falar assim, o que está mudando? Dá uma olhada. No tempo zero, ele não está saindo do zero mais. É só esse cuidado que você vai ter que ter. Mas é simples, é simples. Então vai fazendo esse. Eu vou colocar aqui a pelota, que ajuda bastante. Então a pelota aqui. Para auxiliar.
E o eixo abaixo aqui da pelota, representativo do eixo do MHS. Tomei aqui, pronto. Mandem bala, vamos lá. Monta a função aí para mim. Então, de novo, ó, aqui é o zero, aqui é a amplitude máxima e aqui é a amplitude mínima. Mande bala. 2 minutinhos, vai, para vocês chegarem. E aí, foi? Nada ainda? Então vamos lá, começando. Opa, saiu. 2 cosseno de π mais π sobre 2. Vamos conferir. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, amplitude. A amplitude está fácil, né? Você está vendo aqui que ela vai oscilar de 0, entre 0 e os 2, positivo e negativo. Então a amplitude vale 2, unidade, metro. Perfeito. O que mais? Fase inicial. Fase inicial, de onde ele partiu. Vamos ver. Bom, olhando aqui para o gráfico, eu vejo que ele parte do menos 2. Então, faz o seguinte, ó, pega uma borracha, quer ver? Pega uma borracha, vem aqui no eixo, que eu coloquei menos A e mais A. Coloca o valor numérico da amplitude. Qual que é o valor numérico da amplitude? Não é 2? Então, aqui você põe o 2 aqui e põe o 2 aqui. Ok? Então, ele fica oscilando lá entre 0 e os 2, positivo e negativo. Muito bem, ele começa do menos 2. Então, você vem aqui, ó, muito fácil, menos 2 está aqui, então ele sai daqui, ó, pronto. Beleza? Se ele saísse lá do 2 positivo, seria aqui, aí seria essa posição angular. Tudo bem? Quanto que é aqui? Π. Pronto, então você já achou que a fase inicial vale π radianos. Beleza, muito bem. Agora a velocidade angular. De novo, 2π sobre período. Aí você vai substituir, vai ficar 2π sobre quanto vale o período. Lembra, tem que ser uma oscilação completa. Se eu quiser pegar aqui, ó, ele saindo do menos 2, aí ele sobe, vai lá até o 2, depois vai voltar até o menos 2. Então, ele subiu até o 2, voltou até o menos 2. Então, seria daqui até aqui. Aqui o tempo é 0 e aqui o tempo é 4. Então, o intervalo de tempo de 4 segundos. Então, o período 4. Então, isso daqui de novo, π sobre 2 radianos por segundo. Beleza? Pronto. Agora, matou, né? Para escrever a função, vamos lá. X igual a 2 cosseno. Abre o parênteses. Φ zero, π mais π sobre 2 vezes t. Tá aí, ó. Beleza? Fernando, é só isso? Só isso. Sabe o que pode acontecer? Um exercício ele pode te dar esse diagrama, que é um diagrama de... O Matheus estava na aula? Ninguém sabe? Tá. Obrigado, Amanda. O que pode acontecer é um exercício te dá o diagrama horário
de elongação, que é esse gráfico, beleza, obrigado, esse gráfico aí, e te pedir, por exemplo, a velocidade máxima. Ixi, eu vou falar assim, nossa, e agora? Como é que a gente acha a velocidade máxima? Você não lembra da formulinha? Como é que é a velocidade máxima? Bom, a velocidade máxima, eu vou escrever ela aqui, ó. A velocidade máxima é mais ômega vezes A. Ok? E a velocidade mínima seria menos ômega vezes A. E se eu não lembrar? Aí você tem que escrever a equação da elongação. Olha aqui, ó. Se você não lembrar que é essa formulinha, você tem que escrever a equação da elongação, A cosseno de φ0 mais ômega t, escreve a equação, e aí você vai derivar essa equação. Aí eu tenho que fazer isso? Aí você tem. Por quê? Você precisa lembrar, né? Por que a velocidade máxima é mais ômega A e a mínima é menos ômega A? Bom, vamos lá. Derivada de x, você sabe que é v. Como é que faz a derivada? Mantenho de fora A, derivo de dentro, ômega. Mantenho de dentro, φ0 mais ômega t. Deriva a função trigonométrica. Derivada da cosseno é menos seno. Está aqui, ó, menos seno. Então, lembra, para você pegar o valor da grandeza máxima ou mínima, você pega sempre isso daqui, ó. Ok? Quem está antes da função trigonométrica. Então, a velocidade, quando que ela é máxima? Quando ela for A vezes ômega, positivo. Quando que ela é mínima? Quando ela for A vezes ômega, negativo. Beleza? E a aceleração? Deriva essa função aqui de novo. Derivando essa função, vai ficar menos A ômega ao quadrado vezes cosseno de φ0 mais ômega t. Então, é menos cosseno, certo? É isso. Vamos ver lá como é que o exercício vai solicitar para nós. Quando vocês vão acabando de olhar aí, eu vou puxar o exercício. Qual que é o módulo, o LA? Tem aí? Módulo 27. Valeu, 27. Setor... Apostila 9, setor 2. Setor 2, 27, apostila 9. Deixa eu achar a apostila 9. Apostila 9. Vamos baixar ela aqui. Setor 2, 27. Cadê? 25, 26, 27. Está aqui. Vou cortar ele aqui. Basta. Salvando. Fecha isso aqui. Vamos para o sketchbook. Pronto, vamos fazer o primeiro exercício da aula 27. Então, tá aqui. Vou aumentar para enxergar. Tirar essa barrinha daqui. Trazer ele para cá. Então, diz assim: a peça de uma máquina está presa a uma mola
e executa um MHS, oscilando em uma direção horizontal. O gráfico representa a posição da peça em função do tempo, com a posição de equilíbrio em x igual a 0. Então, está aí o gráfico do MHS, né? X por T, está lá, o X está em centímetro, beleza? Com base no gráfico, determine, primeiro, o período e a frequência. Período você já sabe, lembra que é tempo para uma oscilação completa. Então, se eu quiser pegar esse ponto aqui como inicial, quando ele está no 0, aí ele foi até o 2 positivo, aí ele vai ter que ir até o 2 negativo e voltar para o 0, tá? Ele vai fazer isso, ó. Vai até o 2, vai até o menos 2 e volta para o 0. Quando é que ele chega no 0 novamente? Aqui, ó, no instante 4. Então é só você olhar assim, ó, uma oscilação todinha no sentido positivo e uma todinha no sentido negativo. Pronto. Então, o período é esse intervalo. Quanto vale? 4 segundos. Quer dizer que período eu não preciso fazer conta alguma, Fernando? Não, não precisa fazer conta alguma. É só olhar no diagrama. Então, está aqui a primeira solicitação. Segunda solicitação, se não me engano, é frequência, né? Que ele fala aí. Deixa eu ver. Frequência. Como é que você acha a frequência? Já sabe que é o inverso do período. Então, vai ser 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 é 0,25 Hz. Pronto. Só isso? Só isso. Precisa passar para RPM só se ele solicitar. Se ele pedir lá, dê a resposta em RPM. Aí você passa. Se ele não solicitar, deixa assim. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui foi o item A. Item B. Vamos ver o que ele quer no item B. Os instantes em que a velocidade da peça é nula. Justifique sua resposta. Bom, vou puxar a circunferência aqui para a gente lembrar. Adicionar a imagem, área de trabalho, figura geométrica, circunferência. Vamos puxar aqui. Ela vai nos auxiliar para a gente lembrar onde é que a velocidade é nula. Bom, lembra de fazer um eixo aqui embaixo, né? Vamos colocar um eixo aqui embaixo. E a projeção do movimento circular aqui no eixo é que nos dá um MHS. Então, vamos lá, o eixo está aqui. Então, quando você faz a projeção, você já sabe que aqui é o 0, né? Aqui é o 0. Aqui é a amplitude máxima, mais A. E do lado de cá, a amplitude mínima. Ok? Então, o que acontece com esse corpinho? Quando ele está passando lá no movimento circular por essa posição aqui, ó, ele está aqui. Ok? Quando ele está nessa ou nessa, ele está aqui no 0. E quando ele está no outro lado, no outro extremo, ele vai estar aqui, ó. Então, perceba que aqui no eixo fica esse movimento. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Vai. Chega lá, ele para. Aí ele volta. Chega no mais A, ele para. Aí ele vai. Chega lá no menos A, ele para. Aí ele volta. Deu para entender? O que eu estou querendo dizer é que quando ele chega aqui, ó, na amplitude mínima, ele para poder voltar. Quando ele chega na amplitude máxima, ele para poder voltar. Então, onde que a velocidade vale 0? Aqui e aqui. Certo? Porque ele chega aqui, aí ele para, aí ele tem que voltar. Aí chega aqui no menos A, ele para, aí ele tem que voltar. Pronto. Vamos ver qual que é a pergunta. Os instantes em que a velocidade da peça é nula. Justifique sua resposta. A justificativa pode ser simplesmente esse desenho, tá? Simplesmente esse desenho. E esse desenho nos mostra que a velocidade é nula no menos A e no mais A. Ok? Então, agora nós vamos lá para o diagrama para achar isso. Onde é que eu tenho menos A e mais A? Vamos lá, ó. O mais A é todos os instantes em que ele está no marco 2. Seria esse, seria esse. Beleza? E no menos A, toda vez que ele passar pelo menos 2, ele passa pelo menos 2 apenas nesse instante 3, pois o gráfico não continua, porque nós estamos analisando apenas de 0 até 6 segundos. Beleza?
Você vai escrever assim, ó. A velocidade é nula nas amplitudes. Nas amplitudes máximas. Pode escrever assim. Máximas. Aí você coloca entre parênteses mais A e menos A. Ponto. Segundo diagrama. O diagrama o corpo passará por essas posições nos instantes. Aí agora é o que nós assinalamos aqui, ó. 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos. Então, 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos. Beleza? É isso que ele pede no item B. Item C. Os instantes em que o módulo da aceleração da peça é máxima. Os instantes em que o módulo da aceleração da peça é máxima. Aí você tem que lembrar lá da nossa primeira aula lá. Não, quando nós deduzimos a equação da aceleração. Onde que a aceleração é máxima e onde que a aceleração é mínima. Então, na pelota, você tem lá na aula, tá? Na pelota aqui, onde que a aceleração é máxima? É aqui, ó. Aqui a aceleração é máxima. E onde que ela é mínima? É aqui, ó. Aqui ela é mínima. Por que do lado de cá ela é máxima e do lado de cá ela é mínima mesmo? Olha lá no eixo. Sempre olha no eixo. Porque quando ela chega lá no menos A, quando ela chega aqui no menos A, ela tem que voltar. Então a aceleração dela é para a direita. Aí, ó, sendo para a direita, tem o mesmo sentido do eixo. Por isso ela é positiva. Agora, a aceleração mínima, por que ela vai ser aqui, ó, no mais A? Porque quando o corpo chega aqui no mais A, ele tem que acelerar no sentido contrário, para ele poder voltar. Tá vendo? Ó? Então, a aceleração dele agora, ó, se torna negativa. Por isso que ela é mínima. Entendeu? Então, ela vai ser máxima aqui, ó. Aqui, ó. Quando nós temos a amplitude valendo menos A. Onde que a amplitude vale menos A? Quanto vale a amplitude nossa aqui? 2. Então, eu tenho que achar um instante em que a amplitude vale menos 2. Olha lá, vale menos 2 apenas no instante 3 segundos. Tá? Então, o item C, você responde lá. No instante, ele está pedindo os instantes. Mas aqui você vai escrever assim, ó, no instante... 3 segundos, ela é igual a mais A. E aí você pode escrever nos instantes. E 5, 1 segundo e 5 segundos, ela é igual a menos A. Entenda que ela também é máxima aqui, ó. A hora que chega aqui, o valor da aceleração também é máximo, só que ela está no sentido contrário. Então, ela só vai assumir um sinal negativo, ok? Mas ela não deixa de ter o maior valor possível. Tudo bem? Tá aí o primeiro exercício, ó, tá vendo? Pede um monte de coisa, né? Então, façam aí a correção, a cópia. E aproveite e coloque o nome lá na lista de presença, enquanto eu recorto a segunda questão.
Exercício 2. Está salvo. Fecha. Sketchbook. Apaga esse. E vamos lá. Dois, tá aqui. Vamos ver o que ele pede aqui. Esse está mais simples, olha lá. Esse está tranquilão. Ele te dá o gráfico que representa as posições ocupadas em função do tempo por uma partícula que oscila em MHS. Determine a função horária de elongação. É aquilo que nós fizemos nos 3 exemplos iniciais. Escrever a função da elongação. Bom, vou colocar a pelota para que você não esqueça de como que deve ser analisado a fase inicial. Tá? Vou colocar aqui a pelota. Vou colocar o eixo aqui embaixo. Isso é para você não esquecer, tá? Tá o eixo aqui embaixo. Então, aqui seria o 0, aqui é o mais A, e aqui é o menos A. Tá? Para você não esquecer disso. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos bater o olho aí e tirar é o valor da amplitude. Bom, tá dando para perceber que ele fica oscilando entre o 6 positivo e o 6 negativo. Então, a amplitude vale 6 metros. Pronto. O que mais? Agora vamos para a fase inicial. Quanto vai ser a fase inicial dele? Ora, a fase inicial é de onde ele parte. Mas lembra que essa fase inicial eu tenho que tirar lá do movimento circular, lá da pelota. Ok? Então, como é que eu tiro lá da pelota? Vamos lá. De onde ele está partindo? No MHS, ele parte do 0. Então, ele está partindo do 0, que pode ser essa posição ou essa. Ok? Saindo do 0, ele vai no sentido positivo, ó, ele vai no sentido positivo. Então, se ele vai no sentido positivo, tem que ser essa posição aqui, ó. Quanto vale essa fase inicial? 3π sobre 2 radianos. Lembra, porque o movimento na pelota é no sentido anti-horário. Então, se ele estivesse aqui, ele está indo para o negativo. Aqui, ele vai para o positivo, tá bom? E, finalmente, a velocidade angular. Como é que acha a velocidade? Opa, mesma cor não. Como é que acha a velocidade angular? A velocidade angular é 2π sobre o período. Quanto vale o período? Vamos lá, você quer pegar a partir desse 0? Pode. Ele vai até o 6 positivo, vai até o 6 negativo e volta para o 0. Então, ó, a oscilação positiva todinha está aqui, a oscilação negativa todinha está aqui. Então, vai até o 8. Então, o intervalo de tempo que nós temos entre esse ponto e esse é o período, ou seja, 8 segundos. Então, vai ficar 2π sobre 8, ou seja, π sobre 4 radianos por segundo. Pronto. Agora, é só escrever a função da elongação. X igual a vezes cosseno de φ0 mais ômega t. E agora a gente substitui valores. Então, substituindo valores, eu fico com x igual a amplitude 6 vezes cosseno, abre parênteses, fase inicial, 3π sobre 2, mais velocidade angular, π sobre 4, vezes o tempo, vezes t. Fecha o parênteses. Pronto. Aí está a função horária da elongação. Fernando, ele poderia dar esse diagrama e pedir a função da velocidade? Poderia. Pedir a função da aceleração? Poderia. O que eu faço? Monta a função da elongação com esse diagrama. E se ele pedir a velocidade, deriva essa função. E se ele pedir a aceleração, deriva essa, cai na velocidade. Deriva a velocidade, cai na aceleração. Pronto. É assim que faz.
Tá bom? É isso aí. Confiram aí enquanto eu vou buscar o terceiro exercício. Vamos ver o que ele quer aqui no terceiro. Tem que cortar em 2 pedaços. Mas também é só uma comparação de 2 diagramas, pelo que eu estou entendendo. Então não é difícil, é fácil. Fernando, vai acabar a aula. Calma, dá tempo. É rapidinho, é só comparar. Tenta aí que dá tempo. Em 1 minutinho a gente faz. Pronto. Recortado. Já salvo. Agora vamos buscá-lo. Então vamos lá. Só que agora tem que abrir tudo de novo. Fora de trabalho. Exercício apostila, primeiro, setor 2, módulo 27, exercício 3, aqui, vou colocar mais para cá, e os testes, cadê? 3.1, tá aqui. Bom, são dados 2 diagramas, né, que descrevem movimento, são corpos que descrevem movimento harmônico, e ele pede na comparação desses 2 diagramas para a gente achar a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira coisa, bater no olho aqui, ó. Quanto vale a amplitude desse? 4. 4 centímetros. Quanto vale a amplitude desse? Também vale 4. Certo? Então eles têm amplitudes iguais. Beleza? O que mais que ele vai falar? Ele vai falar sobre fases. Ó, esse daqui parte do zero e vai para o positivo. Então, qual é essa fase inicial dele? Indo para o positivo, lembra, tem que estar aqui embaixo na pelota. Então, é 3π sobre 2 radianos. E esse daqui parte do zero, só que ele vai para o negativo. Então, a fase inicial desse daqui vale π sobre 2. É lá em cima, lembra? O que mais? Período. Ó o período desse daqui, ó. 5 segundos. Ó, uma oscilação inteira no positivo, uma inteira no negativo. 5. Olha o desse daqui, ó. Uma inteira no negativo, uma inteira no positivo. 10. Então, o período é diferente e a frequência também vai ser diferente. Porque frequência, lembra que é o inverso do período. Se o período é diferente, a frequência também vai ser diferente. Então, vamos lá. É correto afirmar que os 2 movimentos têm mesma frequência? Não, já está errado. Não é mesma frequência. É correto afirmar que os 2 movimentos têm frequências diferentes? Sim. Amplitudes iguais? Sim. E fases diferentes? Sim. Por isso, a alternativa B de bola. Ok? Tá aí. Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Ô, Tchau, Fernando, gente. Oi. e o que é fase? Fase é ângulo inicial. Ah, sim, ok. Beleza. Beleza? Fica Beleza. com Deus. Qualquer coisa, estou à Amém. Com Deus também. disposição. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.